Graça e paz. Igreja, por divina graça e misericórdia, favor, bondade, perdão do Senhor, estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, com o povo comprado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos redimindo para o seu louvor e nos dando salvação. Vamos dar início nesse culto, amados, começando cantando o hino 406. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, indo sempre alegre Cristo me salvou. As notícias por de todo o céu, Jesus bendito Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Tanto estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, meu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte e me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Vamos orar, Pai. De fato é verdade. Tão verdade é que estávamos perdidos nas trevas, sem Deus e sem salvação. Mas a luz do Evangelho raiou em nosso viver. E nós fomos atraídos ao Senhor, crendo no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua soberania, na sua grandiosidade, eternidade, santidade, poder, domínio. Obrigado por ter nos comprado com o precioso sangue de Jesus. Por causa do teu amor, por causa do teu mérito, mas através da fé que encontramos. E agora, na fé do teu caminho, na vida contínua, andando na luz, trevas foram dissipadas pelo Senhor. E é onde a luz de Cristo o domínio das trevas é exterminado instantaneamente. Louvado seja o teu nome. Suplicamos, Pai, ainda que nos abençoe a crermos mais, a servirmos mais, a obedecermos mais, a nos santificarmos cada vez mais e a trabalhar cada vez mais. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. 344 de profissão.
Que triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, quem cuidará de ti? Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tesouros todo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mistério te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós somos ouvidos em muitos lugares e posso vos dizer também que em inúmeros países. E a palavra do Evangelho vai chegando e vai edificando vidas, salvando, libertando, curando. Deus vai fazendo a sua obra através do seu querer, da sua vontade, do seu grande amor, e vidas vão sendo abençoadas. Algumas pessoas são fiéis seguidores. Nesta semana, no domingo, pela madrugada, passando ali meus 45 a 50 minutos
compartilhando as nossas mensagens, me esqueci de uma pessoa que nos acompanha lá na Água Parada, na cidade de Jacupiranga. E ela disse: pastor, o senhor não mandou a 40ª mensagem. Desculpe, minha irmã, estou mandando. Como a irmã está sempre a nos ouvir, irmã Maria, Deus a abençoe juntamente com o seu esposo, o irmão Valdenor. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, a vossa casa, e todos aqueles que nos acompanham lá na cidade de Jacupiranga, irmão Toninho. Deus abençoe, irmã Geralda. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Um abraço ao irmão João e à irmã Lourdes. Deus abençoe vocês. Amados de Jesus Cristo, hoje 41ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. E nesta palavra de hoje, escolhemos o tema Se Não Fosse Deus. E isso aí é muito importante estarmos trabalhando sobre esse tema, porque nunca nos esqueçamos que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aqui, amados de Jesus Cristo, o nosso texto áureo está em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, que diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amados, dentro desta premissa, se não fosse Deus, nós estaremos estudando nesta noite sobre 3 pontos teológicos. O convite de Davi à nação de Israel para reconhecer a soberania de Deus. Amados, Davi, rei em Israel, famoso, conquistador de grandes vitórias, ele inaugurou a sua vida como pastor de ovelhas e estava vendo nesta madrugada o vale da sombra da morte, que ele fala no Salmos 23, e este vale da sombra da morte é um lugar entre as penhas, entre as rochas, em que se faziam ciladas, tanto dos bichos para predar as ovelhas, os rebanhos e os pastores, e também um lugar onde ladrões e salteadores se escondiam para pegar aquelas pessoas que por ali passavam. E aí, amados de Jesus Cristo, por que eu lembrei do Vale da Sombra da Morte? Porque creio que ali Davi matou aquele leão e Davi matou aquele urso. E ele estava como menino até os 16 anos de idade, como está escrito na palavra de Deus, cuidando do rebanho do seu pai. Mas era pequeno, e como a Bíblia fala, um menino ruivo, mas de gentil aspecto, mas destemido. E foi ele que livrou Israel nas mãos de Deus, do gigante Golias. Ele se superou e ficou famoso, e as pessoas confiavam muito nele. Mas Davi era um homem cônscio, consciente da sua fragilidade. Ele sabia que ele era um ser mortal. E aí o salmista Davi, nos Salmos 124, versículo 1, ele está dizendo assim, na minha versão: se não fora o Senhor
que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. 2, até o 5, Alex. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Amados de Jesus Cristo, eles nos teriam engolidos vivos, não é apenas um sentido figurativo, mas aqui tem uma explicação para isso, de que a fúria deles era maior do que a fúria das águas tempestuosas, que engole o homem e o afoga, né? Então, literalmente, um afogado é um engolido pelas águas. E a fúria daqueles homens era tão grande que Davi faz um paralelo entre submergir e se afogar, ser engolido pelas águas, como ser afogados na ira daqueles homens valentes de guerra. E aí, Davi está falando ao seu exército e à nação de Israel que não era por causa dele, da estratégia dele, da força dele, da coragem dele, mas sim é porque ele era homem como nós somos homens e como todos aqueles eram frágeis. Então, amados de Jesus Cristo, estudando sobre a fragilidade do homem, nós traçamos aí 3 pontos. Reconhecimento da fragilidade humana. É muito bom o homem saber que é frágil e limitado. Por mais sábio que o homem seja, quem pode acrescentar um côvado à sua estatura. Nós sabemos que somos falíveis, fracos e que nós um dia vamos morrer. O homem, quando nasce, ele faz vários aniversários, né? Faz festa para dizer para os outros que ele está ficando longevo. Mas a cada dia que se ganha de aniversário em aniversário, é um ano a menos no tempo determinado por Deus que nós temos pela nossa vida na face da terra. Todos nós vamos morrer em Adão. Somos então falíveis. Diga, eu sou falível. Mas é muito chato dizer isso, porque sempre somos encorajados a dizer que nós somos vencedores, que nós somos fortes, que nós somos isso. Não, nós somos falíveis, limitados e precisamos do auxílio. De quem? De Deus, que tem todo o poder, todo o domínio, toda a glória, toda a majestade, que é eterno, que é santo, que é glorioso, que é poderoso, que criou o universo, que o universo lhe obedece, tudo é do Senhor. Por isso que Davi está trazendo aos homens conscientização de que, se não fosse Deus. Então você que costuma se gabar, dizer que você é bom nisso, que você é bom naquilo, que você, meu, se não fosse Deus, você não estaria aqui agora. Então nós devemos louvar e exaltar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Isso é importante. Em segundo lugar, a intervenção de Deus nos momentos críticos. A quem nós recorremos? A primeira coisa que vem à nossa mente é: meu Deus, Deus tenha misericórdia, Deus põe a tua mão, oh Senhor,
Olha para mim, tem misericórdia de mim. Se não for Deus na nossa vida. Jesus Cristo disse, sem mim você não é nada. Sem mim você não pode fazer nada. Você depende de mim. E aí a gente precisa nos colocarmos em humildade e até em humilhação diante do Senhor. Tem que ter conscientização. Você faz porque Deus faz com que o seu cérebro funcione. Se qualquer coisa acontecer, olha só, perdi o meu irmão mais velho por causa de um folículo de gordura que se despreendeu de uma veia qualquer do seu corpo e se alojou no cerebelo e não teve como livrá-lo da morte. Mas se Deus tivesse um plano e quisesse, o que é um folículo de gordura em um lugar que não dá para mexer? Foi Deus que criou isso, Ele sabe qual é a função, como funciona. Deus pode todas as coisas. Amados do Senhor Jesus Cristo, em terceiro lugar, Deus como libertador. Então, o homem reconhece a sua fragilidade humana, reconhece que a soberania é de Deus, porque Deus é dono de tudo. Salmos 24:1. Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Amados de Jesus Cristo, nem um ser humano está fora do controle de Deus. Deixa eu dizer para você outra vez. Nenhum ser humano está fora do controle de Deus. Nos Salmos 39, versículo 4, no reconhecimento da fragilidade humana, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Há algumas pessoas que ficam indignadas com o pastor, que quando está evangelizando, do nada diz para o ouvinte: você tem a certidão de óbito aí com você? O que é isso, certidão de óbito? Eu estou vivo. Você sabe o dia que você vai morrer? E se for hoje? Onde é que você vai passar a sua eternidade? O salmista aqui está pedindo a Deus para que ele conte para ele que dia que ele vai morrer. Por quê? Curiosidade? Não. Creio eu que, como ele era um homem segundo o coração de Deus, é para que ele pudesse se aplicar cada dia mais em adorar, servir, bendizer e testemunhar acerca de Deus, que é dono de todas as coisas, é o Senhor do universo e é o dono do céu. É o Deus da graça, é o Deus da bondade, é o Deus da misericórdia, é o Deus do favor, é o Deus do perdão, é o Deus da bênção. Então, amados de Jesus Cristo, nós podemos ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus e a fragilidade do homem. Um homem poderoso como Davi, rei em Israel, que venceu diversas batalhas, ele está querendo que Deus fale para ele até quando ele vai existir. Até quando você vai existir? Até quando eu vou existir? É um negócio assim que nos mete medo, porque nós temos consciência de que um dia a gente vai morrer. Então toda a força, toda a juventude, toda a beleza. Estava vendo hoje a esposa de um pastor, não vou citar o nome dele, o filho agora é pastor. Também o nome do filho é filho meu em hebraico, e
a irmã, esposa dele, viúva, de quando eu era junior lá na cidade de Marília e depois jovenzinho na cidade de Bauru. E hoje, depois de tantos anos, ver aquela senhora, uma senhora muito bonita, o ministério dela era bem discreto, mulher bem centrada, bem silente, muito observadora, mas sempre acompanhando o seu esposo em todos os lugares. Teve uma carreira pastoral maravilhosa, mas o tempo passou, a beleza física foi embora, a força física do homem vai embora. A gente que se vangloria de ter força, de ser inteligente, de ter títulos, de conseguir coisas. Nós passamos. E aí a gente diz, se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse feito, se Deus não tivesse permitido a nossa existência, nós não teríamos feito nada. Então há uma fragilidade no homem. Os Salmos 103, 14 e 16. Porque a nossa sobrevivência, amados, não é pelo nosso mérito próprio. Hoje, eu, esperando o Hugo sair lá do hospital, teve um parente dele que postou uma foto magra e outra foto em frente ao espelho assim, né? Aí eu escrevi lá, né? Solta o abdômen e já pode respirar. O cara se contrai, né? Fica meia hora sem respirar, né? E aí fica ali na frente do espelho e mostra, eu sou forte. O que é isso? Não é nada. A gente não é nada. A mocidade passa, o vigor físico passa. As coisas vão ficando cada vez pior e a gente vai se aproximando do vale da sombra da morte. Ó, amados de Jesus Cristo, 103, 14 e 16. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Do pó saístes e ao pó voltarás. Então quem é você? Pó e cinza. Pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então você que se julga, você que acha, você que tem uma visão autodistorcida acerca de si mesmo, olhe para Jesus. Louve a Jesus. Exalte Jesus. E coloque na sua mente que você só está aqui por causa de Deus. Que você é pó. Quem é o seu pastor? Pó. Quem é você? Pó. Aí dá até para fazer uma musiquinha. Pó, 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 pó. Somos pó. Então vamos ser mais humildes e sabemos que do pó viemos, que veio lá da terra, e na terra a gente volta. Mas a nossa alma volta para Deus. Então, reconhecer a soberania de Deus. Eu já falei 1 Crônicas 29, 11 e 12? Ainda não, né? Olha só, esse é o texto que mais define o poder e a soberania de Deus. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teu Senhor, não é teu Senhor, teu, vírgula, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino
e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Dependamos de quem? Vamos depender mais de Deus. Vamos deixar de ser garganta. Vamos deixar de se achar o Tássio. Conhece o Tássio? Está se achando? É Deus, se não for a Deus que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel. Na sua ira ele nos teria engolido vivo. Então, se estamos aqui, louvado seja o santo nome de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A sobrevivência é fruto da presença e o cuidado de Deus por nós. Deus nos livra de problemas, nos livra de perigos e nos livra de adversários. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Você moe o vaso de barro, ele vira o quê? Pó. Desce até a casa do oleiro. Então, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que nós cremos que em Deus faremos proezas. Eu não gosto de elogios, porque eu sou muito exibido. Aí eu vou achar que eu sou alguma coisa. Eu vou cair, eu não quero. Eu quero sempre estar com os pés no chão. Porque a glória pertence a Deus. Amados de Jesus Cristo, a intervenção divina nos momentos críticos. O momento crítico da palavra de Deus, neste povo que Davi está falando, se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, eles nos teriam engolido vivos. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amados de Jesus Cristo, o poderio bélico do povo egípcio daquela época, com os seus cavalos e cavaleiros, e bigas, e armamentos, sobre aqueles 2 milhões de judeus saindo do cativeiro de 400 anos, carregados de despojos, com crianças, com bois, com cavalos, marchando a pé, já recebendo a graça de Deus, dos ventos separarem as águas e eles passarem a pés enxutos, e o exército de Faraó chegando. Moisés era um líder a serviço de Deus, que não podia fazer nada para defender o seu povo, porque não tinha estratégia nenhuma que pudesse vencer o exército egípcio. Moisés sabia quem o chamou para tirar o povo do Egito e disse ao povo: apenas observe, apenas olhe, mas de boca fechada, em silêncio,
vede o livramento que o Senhor vos dará hoje, porque esses egípcios que vocês veem, nunca mais os vereis. Amados de Jesus Cristo, é o mesmo que Deus está dizendo para você hoje, os problemas que você está passando, os problemas que você está enfrentando, e você sabe da sua limitação, sabe que você não tem força para vencer, fica quieto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você nunca mais vai ver este problema, porque Deus está pronto para intervir, porque sabe da sua fragilidade. É por isso que você deve confiar e esperar em Deus que fez os céus e a terra. Amados do Senhor Jesus Cristo, Deus age quando a ira dos homens se acende contra nós. Lá em Atos, capítulo 12, de 5 a 11. Atos 12, de 5 a 11. Pedro, depois do cantar do galo e da ressurreição de Jesus Cristo, um Pedro cheio do Espírito Santo, preso, com os soldados sentados com ele dentro da cela, ele atado de mãos e pés, no cárcere, não tem poder de fazer mais nada, e aqui sem criar nada que não seja aquilo que julgamos ter acontecido, preso por pregar o Evangelho, sentenciado já a ir a julgamento, e a pena capital, pode estar na sua fraqueza, achando que tudo tinha acabado. Mas aí acontece isso. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia aí amados de Jesus Cristo, a oração de um justo pode muito em os seus efeitos. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele não conseguia orar onde estava, mas a igreja orava por ele, no lugar que ele estava. A igreja não podia entrar aonde ele estava e ele não podia sair do lugar de onde estava para ir até a igreja. Mas a oração dos irmãos chegou a Deus e Deus chegou a ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. 2 soldados juntos, porta fechada e sentinelas. E Pedro dormia, porque é falível, cansa e dorme. Deus não dorme. O guarda de Israel não cochila. Ouviu as orações. 8. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, que vigia nenhum conseguiu ver, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe da mão. Todo o poder pertence a Deus. Entra sem ser visto e desacorrenta quem estiver acorrentado. Ainda que tem crente que vive falando: está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Parece que é como um fio dental, né? Disse-lhe o anjo: cinge-te. Quem vai fugir, sai do jeito que está, né? Amarra, cingir, você vai andar agora. Levanta os seus vestidos, amarra
os seus lombos, é mais ou menos o que o pastor fala sempre aqui, amarra a sua casa, e você vai colocar a sua sandália. Como? Tem dois do meu lado, as sentinelas, as prisões, a porta do cárcere com outras pautas, até chegar. Tranquilo. Acorda, amarra os seus lombos, veste as sandálias, disse-lhe mais, cinge-te e calça as sandálias. Ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa. E vai atrás de mim. Amado de Jesus Cristo, o lugar de Deus é na frente. O lugar do homem é sempre atrás. É por isso que Jesus sempre diz, vem e segue-me tu. Jesus está na frente. Não se atreve a ir na frente de Deus. Você é falível. Não se atreva a ir na frente de Deus. Você é falho. Não se atreva a achar que você é alguma coisa. Olha só, alguma coisa é aquele que ouviu oração, determinou para os seus anjos, instantaneamente, vai lá e tira ele de lá. Mas que jeito! É como aquele um que apareceu preto e diz, agora eu levo. Aí apareceu aqueles dois. Levou? Aqui para ele. Ó. Deus é poderoso. E a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, confesse, humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, continuava sonhando. É visagem. O que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Tem filme aí que acha que foram eles que inventaram o portão automático. Né? É Deus que automatizou. Então, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus! O poder de Deus, como nós vimos em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Outro texto bom para se ler, e aqui já é a vida do apóstolo Paulo, é que Deus age como um socorro no tempo oportuno. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Atos 16, 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Servos do Senhor, presos e acorrentados, pés e mãos, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam. Aqui já não é mais oração intercessória. Aqui alguém está orando e eu creio que eles estavam orando em favor da igreja. Lá para Pedro, a igreja orou em favor de Pedro. Eles não estão orando por eles, mas estão orando por aqueles presos que estão ali juntos com ele naquela masmorra e também orando pela igreja. Então eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Quando eu era menino, nos cultos de quarta-feira, nós cantávamos assim: se começarmos a orar,
esse templo tremer. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Se Deus não esteve ao nosso lado, eles nos teriam engolido vivos. Então, amados de Jesus Cristo, não tem nada que impeça o poder de Deus. 43:13b de Isaías: agindo eu, vírgula, quem impedirá? Amado de Jesus Cristo, Deus como libertador que dá o livramento. Salmos 18:2. Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. É Deus! Quem sou eu? Oh, quem é Deus? É o Todo-Poderoso Senhor que fez os céus e a terra, aquele que diz: haja luz e houve luz. Quem é você? Filha da Isabel, filho do Sormínio. Mas quem era? Era gente que nem eu, pecador que nem eu, falho como eu. Mas quem é o seu Deus? O Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Santo, o Glorioso, o Majestoso. Ele que domina sobre tudo e sobre todos. A terra é dele, tudo é dele. É por isso que eu confio em Deus. Eu tenho consciência de que se não for Deus, a gente perece. Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, não é, Esdras? Se exibe, né? Abaixa a bola. Se ele tirar o sopro de vida, você acabou. Então, glorifica, exalta a Deus. Se eu conseguir alguma coisa, foi o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia. Ele permitiu que eu, como o cuidador, o embaixador dele aqui, estou cuidando porque é dele. Eu não tenho nada. Tudo pertence a Deus. Dá para entender? Êxodo, Atos, Salmos 66:20. Deus quebra a armadilha e liberta a alma. O Senhor é a minha rocha. Agora é 68:20, Alex. Salmos 68:20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sabe quem mantém a nossa vida? É aquele que soprou o fôlego da vida nas nossas narinas. Ele nos livra da morte. Passa tantos filmes na nossa cabeça, e a gente viajou muito nesse mundo aí, e quantos livramentos de morte Deus deu. Agora temos aí que saudar algumas coisas e provavelmente a gente tem que voltar para a estrada para ajeitar umas questões aí. Tem aí já aí uma viagem para Recife. Tem aí uma graninha que se ganha só para levar um equipamento e voltar, e aí dá para ir acertando umas coisas.
se Deus intervir de outra forma, mas quem cuida da nossa vida é Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, a gente não chega em lugar nenhum, a gente não faz nada, a gente não consegue nada. Não adianta bater no peito que a gente é alguma coisa, porque tudo pertence a Deus, porque a gente tem alguma coisa. O que é que você tem? Deus quebra a armadilha e liberta a alma. Deus nos faz escapar dos laços que possam nos aprisionar para a morte. E Deus nos mostra que vivemos pouco e que passamos por muitas dificuldades. Venha para a minha igreja e pare de sofrer. Isso é mentira, tá? No mundo tereis aflições. Jó 14, 1 e 2. Jó 14, 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Meu Deus, e agora? A gente não dorme à noite, ó. Quantas noites eu passo suim claro. E o dia não amanhece. Tem noite que parece que é 4. Lá em Jacupiana é uma semana a noite. Nasce como uma flor e murcha. Olha como o pastor está murchando. Foge como a sombra e não permanece. Dá para entender que a gente é falível? Jó está falando isso. E a gente ainda quer, né? Isaías 43, 11. A força do homem é limitada sem Deus. Somos frágeis e quebráveis. A nossa fragilidade não é sinal de derrota, mas a nossa fragilidade é o caminho que nos leva para a dependência de Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Dependamos de... Você está se sentindo como agora? Como um pouco. 2 Coríntios 12, 9 e 10 e a gente acaba. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu sou fraco e sem vigor. Sem Jesus, o meu Salvador. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não posso fazer nada. Se Deus não estivesse do nosso lado, eles nos teriam engolido vivos. Deu para entender? O senhor deve pregar mensagem que eleva o homem. Não, o homem tem que se colocar no lugar. Mas Deus está no lugar dele, no seu trono de majestade. Ele é o Todo-Poderoso. Eu não concordo com isso. Problema seu. Eu não acredito nisso. Problema seu. Mas um dia você vai comparecer diante de Deus e não pode dizer, nunca me falaram de Deus. Está aqui, mas eu não posso vê-lo. Deus é Espírito. Então essas questões são fantásticas. Né? Isso aqui dá para a gente discutir aí uns 70 anos sobre a mensagem de hoje, sobre o tema de hoje. É fantástico, né? Vamos orar? Pai Santo, eu quero te agradecer porque esta mensagem só foi possível graças ao Senhor. Se não fosse o Senhor para nos mostrar pela palavra, na palavra, para que pudesse estar sendo verbalizada
acerca do testemunho meu, humano, e do testemunho seu, divino, eterno, santo, glorioso. Porque tu és Deus. Nós somos feituras da sua mão. Eu oro no nome de Jesus. Amém.